Olá! Dando continuidade ao nosso movimento bidimensional, vamos nessa aula agora falar do lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo se caracteriza pelo lançamento de um corpo com um certo ângulo em relação ao eixo horizontal. Se no lançamento horizontal a velocidade inicial somente era dada no eixo x, no caso, no eixo horizontal, aqui no lançamento oblíquo, a velocidade inicial ela terá duas componentes. Uma componente no eixo x, que nós vamos chamar de Vx, e uma componente no eixo y, que vamos chamar, nesse caso, de V0y, a velocidade inicial no eixo y. Novamente, vamos dividir o nosso movimento em dois. No eixo horizontal, desprezando qualquer tipo de resistência, o movimento descrito pelo móvel nesse eixo é um movimento uniforme, porque nenhuma força atua nesse eixo. Porém, no eixo vertical, o que nós temos é, até a metade do lançamento, nós temos um lançamento vertical. Por quê? Porque o corpo é lançado com uma velocidade inicial no eixo y e essa velocidade inicial vai diminuindo até alcançar a altura máxima, porque a gravidade atua contra o movimento. A outra metade do movimento, a partir do momento que esse móvel atinge a altura máxima, o que ele tem é uma queda livre, porque a gravidade atua no sentido do movimento. Para tal, novamente dividindo em duas regiões, no eixo y, V0y é a componente da velocidade no eixo y. Nesse caso, eu fecho o triângulo, eu tenho que esse vetor V0y é o cateto oposto. Então, V0y é igual a V0 vezes seno de θ. Enquanto que no eixo x, essa componente é o cateto adjacente em relação ao ângulo θ. Então, Vx é igual a V0 cosseno θ. Com isso, podemos utilizar as expressões que já estudamos do movimento tanto uniformemente variado para o eixo y e o movimento uniforme para o eixo x. No eixo y, podemos determinar, nesse caso, a altura que esse corpo se desloca através da expressão da função horária da posição, onde eu substituo s por y para facilitar a nossa compreensão. Perceba que a gravidade é negativa. Por que negativa? Porque eu estou adotando o sentido para cima como positivo. E como a gravidade atua para baixo, então a gravidade, na minha nomenclatura, vai ser igual a menos g. E isso também vale para as outras expressões, como a função horária da velocidade e a equação do Torricelli. No eixo x, como nós já comentamos, é um movimento uniforme. Simplesmente utilizaremos por Vx igual ΔX por ΔT. Ao invés de ΔS, utilizaremos x para caracterizar qual é o eixo que nós estamos trabalhando. Podemos determinar a altura máxima que esse corpo atinge. E como podemos fazer isso? Na altura máxima, a velocidade final do eixo y, ou seja, a velocidade nesse ponto aqui na altura máxima, no eixo y, ela é igual a zero. Por quê? Porque é onde ocorre a inversão do movimento. Assim, eliminando Vy, nós podemos determinar que a altura é dada por V0y, a velocidade inicial no eixo y, ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Porém, V0y nós sabemos da decomposição que é V0 seno θ, então determinamos que qual é a altura máxima determinada pelo móvel, dado por V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, dividido por 2 vezes a gravidade. E o alcance? Podemos determinar o alcance, que nesse caso seria a distância que esse corpo percorreu no eixo horizontal, a distância máxima alcançada por ele. Para isso, vamos utilizar expressões no eixo x, mas vamos aplicar inicialmente para determinar qual é o tempo que esse móvel ficou no alto.
Quando o corpo atinge o solo, a velocidade Vy é igual em intensidade à velocidade V0, a velocidade que ele partiu no eixo y, porém em sentido oposto. Por quê? Porque ele está voltando. Se ele é lançado com uma velocidade V0y para cima, quando ele atinge o solo, ele vai ter a mesma velocidade, com a mesma intensidade, porém em sentido oposto. E é por isso que menos V0y. Com isso, determinamos o tempo de queda em função das condições iniciais, que é 2 vezes V0y dividido pela gravidade. Substituindo no movimento uniforme, onde x é o alcance, x igual à velocidade no eixo x vezes o tempo de queda. Velocidade Vx, V0 cosseno θ, e t, que é o tempo de queda, essa expressão, 2V0y pela gravidade. Temos essa seguinte expressão, onde nós podemos reduzir ela através de arco duplo, utilizando uma propriedade matemática, onde 2 vezes seno do ângulo vezes o cosseno do ângulo é igual a seno de 2 vezes esse ângulo. Assim, o alcance desse móvel pode ser determinado pelas condições iniciais através dessa expressão, velocidade inicial ao quadrado vezes seno de 2 vezes o ângulo dividido a gravidade. Perceba nessa relação, para que você tenha um alcance máximo, θ tem que ser igual a 45 graus, porque 2 vezes 45, 90, e seno de 90 é igual a 1, que é o alcance máximo que podemos obter. Enfim, vamos para um exemplo para aplicar o nosso conhecimento. Esse móvel ele é lançado de forma oblíqua com uma velocidade inicial cuja intensidade é 100 metros por segundo. Considerando que o seno do ângulo, o seno desse ângulo vale 0,8 e o cosseno desse ângulo vale 0,6, assim como a gravidade igual a 10, podemos determinar as componentes da velocidade inicial. Vx, V0 cosseno θ, 100 vezes 0,6, 60. A velocidade de lançamento no eixo y, V0 vezes seno do ângulo, 100 vezes 0,8. Velocidade inicial no eixo y, 80 metros por segundo. O tempo para alcançar a altura máxima, ou seja, para alcançar a metade do nosso trajeto, utilizando a função horária da velocidade, a velocidade no eixo y é igual a zero. Assim, podemos determinar o tempo que esse móvel levou para alcançar a altura máxima. Então, t para alcançar a altura máxima é dado pela velocidade inicial no eixo y, 80, dividido pela gravidade, 8 segundos. Com esse tempo, podemos determinar a altura máxima através da função horária do espaço, V0y vezes o tempo que ele levou para atingir a altura máxima, menos gravidade, t ao quadrado dividido por 2. Substituindo esses dados, a altura máxima desse móvel é de 320 metros. Essa é a altura máxima que ele conseguiu atingir. Continuando, e para determinar o alcance horizontal, podemos utilizar a função horária. E para determinar o alcance máximo que ele percorreu na horizontal, x igual a a. Então, o alcance será igual a Vx, velocidade no eixo x, 60 vezes. Aqui que vem a sacada. Qual é o tempo total de queda? Se ele demorou 8 segundos para alcançar a altura máxima, ele leva mais 8 segundos para sair da altura máxima e chegar até o solo. Então, 2 vezes 8. 60 vezes 16, o alcance que esse corpo terá de 960 metros. Essa é a distância total percorrida pelo móvel no eixo x.